Então, bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos os nossos amigos aqui de boa vontade, que um domingo agradável, né? Resolvem tirar uns minutinhos para si próprios, porque na verdade somos nós mesmos que ganhamos muito em estarmos aqui. Bem-vindos os nossos amigos que nos assistem pela internet também. E temos os recadinhos de praxe para os que estão aqui a primeira vez, que nós temos trabalhos na casa todos os dias. Quem tiver interessado pode acessar a internet, ou nós temos aí fora os dias, os horários direitinho, para não ficar dúvida, né? Ninguém vir fora de hora e depois, às vezes, ficar esperando muito. É importante saber que quem tem interesse em passar no plantão é meia hora antes do horário de cada palestra, de cada dia. Às sextas-feiras, o nosso trabalho não é espiritual, é um trabalho de apoio a dependentes químicos e familiares. Então, quem tem algum problema nesse sentido ou conhece alguém, pode indicar aqui para casa. É um trabalho social, psicológico, onde vem pessoas inclusive de outras crenças, outras religiões. Trabalho muito bonito, que não deixa de ter o amparo espiritual, porque é feito aqui dentro da casa, não é? Mas não é com este foco, é mais uma troca de experiências, ajuda mútua, um grupo de apoio, como o próprio nome já diz. O nosso trabalho social, que é muito importante aqui na casa, distribui cestas básicas e lanches aos moradores de rua nas imediações do metrô Carandiru. A entrega de cestas básicas é todo sábado, é o segundo sábado de cada mês, 9 horas da manhã mais ou menos. As pessoas se encontram aqui. E não precisa ser um trabalhador da área espiritual da casa. Todos estão convidados. Quem tiver interesse, é um trabalho muito bonito, que traz um retorno muito grande. Todo mundo sai muito reconfortado, é gratificante esse contato. E aos sábados, às 5 da tarde, há um encontro, este sim, todos os sábados, para já a confecção dos lanches, das bebidas para os moradores de rua. E também, quem tiver interesse está convidado a participar, independente de ser um trabalhador a longo tempo da casa. Também é muito gratificante. E para esses nossos trabalhos, e para a manutenção da casa em geral, nós contamos só com doações. E temos uma política de não sermos chatos, né, de ficarmos impondo, pedindo, então nós fazemos eventos. Agora o nosso foco é para o evento que será um lanche da Target com bingo beneficente no dia 20 de maio, é um domingo. Tem bastante tempo ainda, né, quase 2 meses, para todo mundo se planejar e poder estar aqui para participar conosco. É um momento de confraternização sadia, onde as pessoas se encontram, as famílias, aí trabalhadores de um dia podem conhecer, né, os trabalhadores de outro dia, e todo mundo bem acompanhado, com suas famílias, na verdade. Porque como eu disse, um ambiente bastante sadio. Será na chácara IP Amarelo, a partir das 14 horas. Essa chácara fica no Tremembé, mas é na Cezefredo, no número 6.123. Então nós estamos ainda planejando nos encontrarmos aqui na porta da casa para podermos ir todos juntos e também deixar à disposição com uma certa antecedência. A tia já está lá, se ela quiser subir, tá? Com uma certa antecedência, mapinhas para quem quiser ir num outro horário. O convite custa R$25, com direito a lanche, refrigerante, água e uma cartela de bingo.
Crianças até 5 anos não pagam. E de 5 a 10, você não paga, né? E de 5 a 10 pagam R$10. Ok? Então, dados os nossos recadinhos, eu convido a todos para que se acomodem. Quem quiser fechar os olhos para poder se interiorizar com mais facilidade e ter uma sintonia mais tranquila com o plano maior. Vamos nos acomodando e vamos elevando o nosso pensamento e nos dirigindo em pensamento humildemente ao nosso Mestre Jesus. Senhor Jesus, receba o nosso agradecimento por mais esta bendita oportunidade que estamos tendo hoje de estarmos aqui reunidos em seu nome. Te pedimos, Senhor Jesus, jorra um intenso jato de tua luz sobre esta casa abençoada que nos acolhe com tanto carinho, sobre a cada um aqui presente, encarnado ou desencarnado, que humildemente viemos buscar teu amparo, tua proteção. Que possamos manter a partir deste momento todas as nossas preocupações da porta para fora. Que nossos corações estejam puros, nossa mente tranquila, para que possamos aproveitar de maneira integral todos os ensinamentos, toda a ajuda que nos é passada aqui hoje. E desta forma, então, pedimos permissão para dar por iniciada mais esta palestra do dia de hoje. Hoje nós temos o prazer de ter o nosso irmão Mauro, que vai falar para a gente o tema A Mestra Divina. Bem-vindo, Mauro. Olá, bom dia. Nossa Senhora, vou voltar de novo. Olá, bom dia, gente. Isso, que lindo, maravilhoso dia que nos fomos brindados na manhã de hoje. E não está chovendo, né? Que bacana. Mesmo se estivesse chovendo, nada nos impediria de chegar até aqui. Porque se Deus nos dá, né, os 2 pares, né, de membros superiores e inferiores para nos locomovermos, que possamos fazer jus a Ele. Se Deus nos dá a boa vontade, o discernimento, a compreensão, que façamos bom jus. E assim, saudando-os a todos, por esse mais um dia maravilhoso, mais uma bendita oportunidade de podermos, juntos, trocar algumas mensagens. Então, né, foi falado aqui a respeito do trabalho social, a respeito do convite que fazemos a todos. E aí a gente para um pouquinho e pensa, então tá, eu vou lá na casa para poder auxiliar, fazer alguma coisa em prol de alguém. Bacana. E esse alguém é alguém necessitado mais do que a gente, uma criatura que padece de alguma falta, padece de alguns preceitos. E aí nós pensamos, como sou misericordioso e bondoso em auxiliar aquela criatura. Vamos parar um pouquinho, vamos tentar entender que nós somos os maiores necessitados. Porque se nos colocamos a serviço do Pai, cabe a nós fazer jus a Ele, a este serviço. Porque nós estaremos lapidando em nós diversas invirtudes que nós trazemos de experiências pretéritas. Se hoje me encontro aqui à frente falando para vocês, o que será que eu fiz para trás? Né? Não interessa, já foi. Porque cabe a mim, então, a responsabilidade de usar as minhas cordas vocais, o meu intelecto, a minha disposição, a minha cara de pau até também, de ficar aqui à frente, para poder
jogar algumas palavras, e não ao vento, mas sim em terrenos férteis. A mestra divina está certa a grafia, é no substantivo feminino, a mestra divina. Quando eu peguei, está alguma coisa estranha, que não seria o mestre divino, não é a mestra divina. Então, ao discorrer essas linhas, nós sentimos que realmente, né, o autor não estava errado. É a mestra mesmo. Quem será que seria essa mestra? Quem que vocês imaginam que seja essa mestra que nos faz, né, nos colocar ao caminho correto? Qual seria essa mestra? Alguém quer arrisca um palpite? Não seria sabedoria, mas é por aí. A vida, e a vida com a sabedoria resulta numa aprendizagem. E essa aprendizagem, qual que é o instrumento dessa aprendizagem? A dor. Nós ainda estamos habitando num planeta onde a dor se faz necessário, né? Esta dor que policia, esta dor que nos coloca no caminho correto. E aí então começa com um pequeno trecho dizendo o seguinte: arrancando-nos ao reduto da delinquência e arrebatando-nos ao inferno da culpa, a que descemos pelo desvario da própria vontade. Conceda-nos, Senhor, a mestre divina, que apoiando no tempo, se converte na enfermeira dos nossos males e no anjo infatigável que nos ampara o destino. Essa enfermeira, né, quando nós nos colocamos, né, com certas doenças, nós buscamos auxílio profissionais, buscamos auxílios de locais, no caso hospital, né, e nós somos cuidados. A palavra paciente, né, que nós usamos aí, ela vem do termo onde, na experimentação das coisas, no pretérito da ciência humana, o homem não sabia muito o que ia acontecer. Então pegava uma erva, amassava aquela erva, colocava mais uma coisinha e dava para o doente e ficava o quê? Pacientemente esperando o resultado daquilo. Por isso que vem o termo paciente. Tem que ter paciência para poder ver se o negócio ia funcionar ou não. E quando nós nos encontramos aí, adoentados, o remédio mais amargo não é o mais forte, o melhor? Geralmente assim não é. Quando crianças que fomos, ninguém aqui era fã de injeção. Ou alguém estaria mentindo, aproveitando o dia de hoje, né? Então ninguém aqui gostava de ir lá no médico, né? E para meu, digamos assim, azar, o farmacêutico ia até minha casa. Ele não tinha nem o trabalho de ir até a farmácia. Ah, não posso dar, mãe, não tem problema. E o farmacêutico chegava em casa com aquela latinha. Lembra daquelas coisas que abria? Ah, é terrível, né? Pois bem, mas trazíamos para nós o quê? Com aquela picada que, na maioria das vezes, doía. Ao injetar aquele líquido, doía mais ainda, mas depois daquele primeiro momento de dor, passado algum tempo, o que acontecia? Curávamos da gripe, da doença que fôssemos, e assim sucessivamente. A dor, gente, é uma coisa que ficou muito caracterizado no início da doutrina dos espíritos, quando as doutrinas de outras religiões vinham e apontavam para nós, nos acusando de sofredores, de masoquistas, pela exaltação que fazíamos no pretérito pela dor. Mas não é uma exaltação da dor, é uma confirmação. Confirmação esta que hoje, através da nossa consciência, através do nosso intelecto, nós conseguimos perceber que para toda causa existe um efeito, uma ação e uma reação. E se eu pratiquei o mal, este mal, cedo ou tarde, vai voltar a mim. Se eu pratico um bem, esse bem, cedo ou tarde, vai voltar para mim. Mas não quer dizer que seja uma lei de talião, olho por olho, dente por dente, como Moisés, mão de ferro, colocou aqui no princípio do tempo. Mas é uma reação em cadeia. Desculpe. Pois, na razão direta que eu faço um mal a Denise, né, eu vou responder por este mal.
Não quer dizer que ela virá fazer o mal a mim, mas que eu vou responder para esse mal. E como é que eu vou identificar essa resposta? Através do quê? De uma dor. Uma dor que vai me despertar para que então, através das minhas interações, das minhas ações, eu possa me modificar. Se de repente eu cometo um certo crime, eu mato uma pessoa, faço qualquer atrocidade, isso não quer dizer que eu tenho que passar pela mesma coisa. Não, porque se eu tiver esse raciocínio, eu vou estar pensando que nem lá nos idos de Moisés, né? Não, mas se eu cometi um erro, por isso que nós temos, né, uma coisa muito bacana que é chamado véu do esquecimento. Ao nascermos numa bendita reencarnação, Deus misericordioso, Pai maior, Deus de amor, nos faz, por um período, esquecermos o que fomos, o que fizemos e a quem fizemos, para que então, nos reencontro, nós possamos executar, trabalhar e exercitar o amor e a caridade. Logo, não importa o que eu fui, não importa o que eu serei, importa o que eu sou. Nesse exato instante, aquilo que eu faço, aquilo que eu pratico. Pois bem, analisando, né, semanticamente, nós vamos perceber o seguinte: o amanhã, ele será construído quando? No hoje. O ontem já foi construído, ao ontem já pertence à história. E essa história, gente, não é nas minhas reencarnações pretéritas, mas sim no nosso dia a dia. Então, o que eu fiz ontem já foi. Eu não vou ter tempo de consertar aquilo que eu executei no ontem. Mas sim, eu posso aprender com ele para que no hoje eu consiga. Então, se eu cometi uma falta ontem e eu parei, raciocinei, meditei, reconheci o meu erro, não é no ontem que eu tenho que me desculpar, é no hoje. Então, no hoje eu chego e falo: me desculpe, me perdoe. Mas seja verdadeiro e seja sincero. Paciente e imperturbável, devolvo-nos todos os golpes com que dilaceramos o corpo da vida, para que não precisamos na grade do erro, nos cárceres do remorso. Então, muitas vezes nós mesmos nos colocamos em cárceres através de culpas que tivemos. Gente, se nós carregarmos esta culpa, este remorso em cima de nós estaríamos ainda na Idade Média, lá para trás. Nós não conseguiríamos compreender, não conseguimos ainda compreender quando o Divino Mestre vem e fala: o meu jugo é leve, vá e não erres mais, a tua fé te salvou. É neste ímpeto, né, nesta crença, nesta força que nós temos que nos alicerçarmos, agarrarmos com todas as forças. Mas nós ainda confundimos as dores que temos. Por quê? Existe a dor sensação e a dor sentimento. Qual é a diferença? Física, né? Uma é física, a outra não é. A dor sensação é aquela que eu passo e chuto aqui o pé da mesa, dói, né? E todo mundo, quem já deu uma topada no dedão, já sabe como dói tem aquela sensação de dor. Se você vê alguém com o braço quebrado, você já imagina, deve ter doído bastante. Se você já quebrou algum membro, sabe como é complicado. A gente passa e vê aquelas pessoas com fratura exposta, com aqueles pinos, a gente tem uma ideia que ele deve doer, né? Aquela da amiga lá, deve doer terrível, né? Então, nós temos essas sensações de dores. E a dor, sentimento, gente. Eu consigo olhar para alguém e imaginar, nossa, ela está muito dolorida, porque se sente magoada, se sente angustiada, se sente diversas outras momentos. Nós não conseguimos. Eu posso estar bem aqui, sorridente, brincando, falar, mas por dentro eu estou assim.
Vocês não fazem ideia. Mas tem que ser firme, forte, tem que demonstrar. Afinal de contas, eu vivo numa sociedade de aparências. Então tem que estar sempre propondo. Tenho responsabilidades, tenho encargos que me fazem com que eu tenha sempre... E como é que eu sou por dentro? E aí nós olhamos e nós não conseguimos perceber a dor daquele companheiro. E nós não fazemos nada para ajudar. Quando nós encontramos alguém com alguma certa doença física, a gente consegue até vai lá, vai cumprimentar, vai ver se pergunta se precisa de ajuda, é mais solidário, né? Dá o lugar para a pessoa sentar, auxilia, mas na dor sentimento, nós não conseguimos sequer parar para ouvir o que o outro está falando. Não, o que eu tenho que falar é mais importante. Que linda. O que eu tenho que falar é mais importante. Então, a gente percebe o quanto que nós deixamos, de fazer alguma coisa. Seja muito bem-vinda, minha ruivinha. A responsável já está, se ela quiser ir, tá? Não? Então tá bom, fica aí. Pois bem, gente. E esta dor, sentimento, ela muitas vezes dói mais. Vou fazer um caso hipotético que eu tenho certeza que nunca aconteceu com vocês, Alguém vira e dita uma palavra que machuca muito mais do que um tapa na cara. Ou então, a gente é o autor desta frase e pensa que não fez nada. Complicado. Então, a dor vai lapidando o ser humano. Contudo, essas diferenciações, nós vamos perceber que a dor, ela é inevitável. Tá? O sofrimento é opcional. Como assim? Se eu consigo compreender Jesus, se eu consigo entender que Ele é o caminho, através da verdade nos dá a vida, uma noção de vida, se eu procuro seguir os seus passos, eu sei que é humanamente impossível amar do jeito que Ele amou, embora Jesus fosse humano também. Mas nós ainda estamos trabalhando dentro de nós para dilacerarmos em nós o animal que habita em nós. Nós somos ainda muitos guerreiros, nós somos ainda muito raivosos, nós temos feras indomáveis. Ai, Mauro, eu não sou assim. Graças a Deus, muito bom. Mas então, o cara fechou você no trânsito, você manda ele para aquele lugar, você manda ele em paz com Deus? Então reflitam. Imagine como que deveria ser a sua situação. Então esse animal está dentro de nós. Não tem como evitar isso, porque nós estamos, aquele chavão, num planeta ainda de provas e expiações. E no provir, ou seja, no amanhã, nós estaremos num mundo melhor com toda certeza. Quando vai ser? Daqui a 2 anos, 10 anos? Não sabemos. Mas vamos viver o hoje. Vivendo hoje, amando, respeitando, praticando a caridade, com toda certeza, pelo menos a minha parte eu estou executando e quero poder vivenciar este mundo melhor. Se cada um fizer a sua parte, seria muito bom. Mas se cada um fizer a sua parte e auxiliar aquele que não pode fazer, estendendo, erguendo a mão, melhor. Mas a gente faz a contrário, a gente não vai para trás, não quero dizer que não. As pessoas batem na nossa porta, comida estragando na geladeira e nós falamos, não tenho nada. Daí no dia seguinte joga no lixo. Azedou. Azedou. O que azedou? A comida ou o teu coração que azedou? A oportunidade que você teve de praticar a caridade, que inclusive até literalmente foi até a sua porta e você não o fez. Mas depois acostuma. Minha mãe falava isso, não dá porque senão eles acostumam e vêm sempre aqui. Tudo bem, mãe? Vamos lá, Beijo, mãe. Enfim, a gente percebe o quanto que temos as possibilidades de executar alguma coisa
E nós reclamamos que não temos possibilidades de executá-las. São tão pequenas as coisas, são tão simples. Né? Nós temos uma boa parcela de homens aqui, né? Aquele velho conceito, né, do homem de ser mais cavalheiro, né, de falar bom dia, meu amor, como vai você, né, de abrir a porta para a pessoa entrar, de puxar a cadeira, não puxar para cair no chão, mas puxar a cadeira para sentar direitinho, né, aquelas coisas que é um pouco piegas falar hoje em dia, mas agora vocês, mulheres, no fundo do coração, não gostam disso? Sim ou não? Viu, homens, o que temos que fazer? Então, sermos um pouco mais piegas. Ou seja, nós temos que compartilhar a vida a dois, gente. É uma coisa louca, porque jamais vamos conseguir entender e identificar na pessoa que está do nosso lado o que ela está sentindo, a não ser a dor física. Agora, a dor sentimento, nós não conseguimos identificar. Porque, às vezes, as expressões é uma forma, o olhar é diferente, e aí nós não sabemos como fazer. É uma coisa maravilhosa a vida 2, não, gente? Pois bem, a gente percebe com isso o seguinte. Quem aqui conhece alguma coisa sobre plantar uva? Poucas pessoas, né? A uva, ela vai ser mais saborosa, mais vistosa, vai dar o melhor néctar para produzir o melhor vinho no terreno que ela estiver plantada, for mais pedregoso, seco, árido. Sabiam disso? Quanto pior for o terreno, melhor será a fruta. Porque através dos esforços da raiz, ela vai penetrar no solo, vai se fortalecendo para buscar o nutriente necessário. Então, esta força, esta luta, esta garra, vai ter o quê? Bons frutos. O que eu quero dizer com isso, senhores e senhoras, é que os terrenos pedregosos que nós tivermos, não vamos fazer lamúrias, não vamos reclamar, não vamos questionar a bondade divina, mas vamos fazer desse terreno nosso melhor plantio. Vamos pegar exemplo na natureza para podermos realmente darmos bons frutos amanhã. O diamante mais brilhante, mais belo e reluzente, com as faces mais lisas, passou por diversas macerações. Foi pancada em cima de pancada, em cima de pancada, para dar aquela característica daquela joia. Todos nós somos pedras brutas, ainda a ser lapidada pelo sisal da dor. Este sisal que vai cutucando aqui, cutucando acolá, vai tirando, arrancando. Imagine a cena, quando você pega o formão e o martelo bate na pedrinha, não sai uma lasca? Ou numa madeira, vai saindo as lasquinhas. Então, essas lasquinhas que estão saindo de nós, através do sisal da dor, quer dizer o quê? Aquela lasquinha nunca mais vai voltar. Então, se eu conseguir identificar isto em mim, um grande passo estarei dando para a minha evolução. A gente comenta, né, os nossos pique-ruxos aqui, né, não põe o dedo na tomada, tá, que dá choque. Não põe o dedo, não é que você fala para ela, não põe o dedo na tomada, tal. Porque a energia, a gente não consegue ver a energia. Sabe que a luz passou para lá, para acender aqui, eruptou, chegou o fio, e ali está parado. Mas está correndo energia na tomada? Está correndo energia na tomada, nós não sabemos. Aí você fala, não põe, tá? Não põe. Aí você dá aquele pequeno descuido, né? O que ela faz? Põe o dedinho, não vai fazer. Põe o dedinho na tomada. O que vai acontecer? Vai levar um choquito, né? E mediante a idade proporcionada, ele acaba até levando uns outros choquitos também, para poder nunca mais colocar o dedinho na tomada. E ela vai voltar a colocar o dedinho na tomada, gente? Ela aprendeu por quê? Por causa da dor. É uma pena que ainda tenhamos nesse estágio. Mas este exemplo, para ficar mais claro, que a dor ensina. A dor nos coloca à frente. Desde que eu consiga transformá-la em benefício para o meu progresso,
não tem que lastimar. Oh, assim Deus o quer, eu sofro tanto. Não, gente, não é esse tipo de coisa. Não. Entramos nessa semana num clima até meio uma coisa meio pesada, né? Que hoje é domingo de Ramos, hoje a Igreja Católica celebra uma grande semana, para ela é a semana mais importante que tem, exaltando ainda mais o quê? O sofrimento de Jesus, aquela dor enorme, né? Aquele padecimento, a coisa pesada. Ontem estava zapeando na televisão, daí um canal, Semana Santa, já vi que vai vir, né? Mas não, uma programação totalmente diferente da tradicional. Até falei, nossa, que interessante, né? Com comédias, com uma coisa bacana. Legal. Daí, em compensação, num outro canal, aquela coisa pesada, né? Sofrimento de Jesus, uma série de coisas. E aí? Eu tenho que enxergar este Jesus sofrendo na cruz ou enxergar esse Jesus sorrindo também? Mas Jesus não sorriu? Não sei. Ele era humano. Ele brincava com as criancinhas. Quem que não vai sorrir com uma criança, gente? Ou quem que não ia sorrir com as bobagens que os apóstolos faziam 3x4? E ele estava lá sempre amoroso, sempre caridoso com as criaturas. Então tenhamos essa imagem feliz de Jesus, serena de Jesus, ao invés de uma imagem sofredora, ensanguentada. Só um parênteses que veio na minha cabeça. Eu, quando era criança pequenininha lá em Barbacena, a minha mãe me obrigava a ir na procissão para seguir uma estátua de gesso. Tudo bem, né? A crença. E aí a vela ia queimando, caindo aquelas coisas, tudo bem, vai lá, não sei o que, e doía pra caramba. E como se não passasse todo aquele 5 quilômetros andando nas ruas do bairro, aquela multidão, toda aquela fila enorme para poder beijar uma estátua. E eu era pequeno, não conseguia chegar até a estátua, minha mãe me pegava assim e me colocava para poder beijar. E eu ia beijar onde não tinha uma mancha vermelha, porque era impossível, tinha um cheiro de vermelho naquela mancha. E um dia ela me escorregou e eu caí lá dentro. Gente, foi uma coisa maravilhosa, né? Não dormi por uns 3 anos, mais ou menos, né? São coisas que ficam registradas em nós, né? Então, sempre quando eu chegava perto da Semana Santa, eu já começava a falar, meu Deus, aquela coisa, batia aquele sentimento de que vai acontecer, né? E aí, depois, com a maturidade, que ainda não tenho, mas o tempo nos diz, acabou modificando, a gente vai aprendendo, o aprendizado mesmo, né? A gente percebe o seguinte, olha, tudo que a gente consegue não é com sacrifício, gente. As vitórias que nós temos, as conquistas que almejamos, né? Ou aqui, por acaso, alguém, né, ficou em berço esplêndido, né, como diz o nosso hino, né? Que se assim eu fosse, parabéns, saiba tirar proveito também disso. Mas eu acredito que todos nós ainda, como diz a oração dominical, vai buscar o pão de cada dia, né? E como é difícil esse pão às vezes, né? Mas não é muito mais, não tem um sabor melhor quando você conquista de uma maneira límpida, transparente, ética, moral as suas conquistas? Isso não é para você uma grande vitória? Por todos os obstáculos que você superou para chegar até lá? Então, use a dor, use os obstáculos que você se encontra para ser o seu alicerce, ou seja, use os obstáculos para subir, vencê-los e crescer. Não coloque os seus obstáculos intransponível, não vou conseguir, ele é maior do que eu, como eu sou fraco, como Deus não... Não, gente, vença. A grande lição de Jesus, nessa semana que a Igreja Católica exalta, é que ele venceu. Esta é a grande lição, ele venceu, né? E ao vencer, ele nos dá o exemplo, né, que a morte não existe. A morte é inevitável, é a única certeza que temos, que um dia iremos morrer. Mas a morte é do corpo, é da matéria, a essência sempre vive. E é nessa certeza
que eu tenho que colocar as minhas forças. É a certeza de que, se eu perdi um ente querido, eu perdi neste momento o prazer da sua existência física, do contato físico com aquela criatura, mas que no amanhã poderemos nos reencontrar. Esta é a grande lição da doutrina dos Espíritos, nos dando, fazer valer a pena o Consolador prometido. Pois, quando nós introjetamos em nós essa certeza que eu vou reencontrar com alguém que hoje fisicamente não o tenho, não dá uma paz para todos nós? Não é um consolo aquele ente querido, aquela pessoa que estava conosco, que nos transmitiu momentos alegres e que ele não morreu? Que coisa mais vitoriosa que essa, ter a certeza que aquela criatura não morreu. Ah, mas como você pode saber disso, mano? Eu não sei mesmo, porque a última vez que eu morri eu não lembro, né? Graças a Deus. Mas, através de vários mensageiros do mundo espiritual, vários homens benegados que se colocaram à disposição de ser do mediunato, de escrever ou da fala, os comunicados que vêm para nós são maravilhosos. Quantas e quantas mães não foram consoladas pela mão do nosso querido Chico, né? Que a sua humildade extrema levou este consolo às pessoas. Quantas e quantas pessoas não são tranquilizadas com as mensagens do nosso querido Divaldo, o arauto que leva por esse mundão de, meu Deus, as mensagens que possam tranquilizar, ou seja, aliviando a dor do sofrimento. E aí? Ah, mas Chico é Chico, Divaldo é Divaldo, e Mauro é Mauro, Regina é Regina, Cristina é Cristina, Alexandre é Alexandre, todo mundo é todo mundo, gente. Nós não temos essa diferenciação. Agora, o que você, Alexandre, o que você faz de diferente? O que você se propõe a fazer para aliviar a dor do próximo? Porque se eu alivio a dor do próximo, eu estou aliviando a minha dor. Mas eu só posso aliviar a dor do próximo se eu não estiver sentindo mais dor. Então procure eliminar esta dor dentro de você. Não a dor física, mas a dor sentimento. O remorso, a culpa, a raiva, a inveja, o orgulho, a vaidade. Tudo isso que vai nos corroendo por dentro, nos macerando por dentro. Se alguém te maltratou, perdoa. Não é fácil, eu sei que não é fácil, é complicado, é difícil, requer, né, estudos filosóficos, ações imediatas, uma série de coisas, mas, gente, quem vai dar esse passo? É você. O outro não vai dar por você. Não espere que o outro... ele que vem pedir perdão para mim. Não espere que o outro faça aquilo que você tem que fazer. Vamos fazer nós. Vamos sermos nós, né, o responsável pela nossa própria felicidade. Se eu sou reencarnacionista e sei que uma reação depende de uma ação e que eu vou receber aquilo que eu dá, poxa, gente, vamos ser um pouco mais inteligentes. Não vou começar a procurar fazer o bem, porque eu vou colher o bem. Se eu continuar praticando o mal eu vou colher, gente. É uma questão de bom senso e raciocínio lógico. Então começa a praticar este bem. Que esse bem pode ser uma forma simples de falar bom dia para a empregada que chega à sua casa. Pô, mas ela chegou atrasada, não sei o quê, mas é um bom dia para ela. Se você já escorraça ela assim que ela chegou, a possibilidade dela fazer um bom serviço é grande? Não. E sim um mau serviço. E assim sucessivamente. Conversa, depois com mais calma, chega, o que aconteceu? Daí você vai ver que de repente o filho dela passou a noite naqueles pronto-socorros que demora 200 anos para ser atendido, e ela saiu correndo. Nós não sabemos, gente. Ah, Mauro, mas tem muita gente sem vergonha. Problema dessas pessoas. Faça você a sua parte. Porque nós não podemos o que, gente? Jamais julgar. Como posso julgar se a Denise está aqui prestando atenção na palestra ou não? Não sei. Não tem que julgar. Nós não podemos julgar nada.
porque na mesma razão que eu julgo, serei julgado. Sabe por quê? De novo na oração dominical, né? Aproveitando o dia de hoje, né? Início de domingo, oração dominical, a gente fala o seguinte, né? Perdoai o quê? As nossas ofensas. Daí qual é o que vem depois? Assim como nós o quê? Perdoamos. Então veja como Jesus é extremamente sábio, né? Ele não pede simplesmente para a pessoa pedir perdão pelos seus erros, mas sim que a pessoa perdoe o erro dos outros. Porque só receberemos o perdão na razão direta do que eu perdoar. Então veja como quando a gente para analisar trecho a trecho dessa maravilhosa oração, é complicado, né? Isso que muda de muitos e muitos e muitos e muitos anos eu não a pratiquei, porque eu não achava digno de praticá-la. Ainda não me acho muito, né? Mas pelo menos estou aí caminhando um pouquinho. Aquela última parte, então não vou nem comentar, tá bom, meus queridos? Vocês já sabem. E aí, gente, a gente presta atenção no seguinte: o que é esta mestra divina? Porque como mestre, ela vem nos ensinar, né? Nos ensinar a sermos mais ponderados, a puxar o freio de mão, a tirar o pé do acelerador. Vamos viver um dia de cada vez, né? A cada dia basta o seu labor. Amanhã é amanhã. Nesse trabalho maravilhoso que nós executamos aqui às sextas-feiras para os dependentes químicos, tem uma frase que é do AA, que é maravilhosa, gente. Só por hoje, né? Então só por hoje, estou bem. Amanhã, só por hoje. Não sei. Cada dia é só por hoje. Se a gente começar a viver assim, intensamente nesse momento, nós vamos entender por quê, né? Por que a gente está inserido em alguns contextos. O ontem nós vamos tirar lições, vamos aprender. O amanhã vai ser resolvido na razão direta do que eu fizer no hoje. E eu tenho que entender que este hoje é um presente, por isso do nome presente. É um presente que Deus me dá a cada novo dia para poder executar a missão a qual eu escolhi. Então, lá na erraticidade, através do planejamento reencarnatório, eu escolhi determinadas coisas. Se fui merecedor delas, eu aqui estou respondendo. Se Deus me achou melhor outras situações, a Ele eu devo dar graças e louvor, independente das situações. Ah, irmão, você que eu escolhi ser pobre? Não sei, vamos lá, né? Vamos descobrir aí à frente. Eu escolhi ter essa sogra. Pô, essa sogra é complicada, né? Mas a gente pensa que pode ser que sim. Nós não sabemos, não temos essa preocupação de saber. Nós temos que viver o agora, intensamente, e louvando sempre tudo que o Deus, nosso Pai, nos deu. Lembramos também da criatura bendita que pisou aqui no planeta Terra, outrora como discípulo, tão intrínseco, tão apaixonado pelo Mestre por causa da sua tenra idade, e posteriormente vivenciando as experiências do Mestre, do amar, do doar, da compartilhar, da caridade na cidade de Assis. E a essa criatura divina que ele coloca nos seus cânticos dos cânticos, né? O louvor ao Criador, né? Louvando tudo que está no entorno, desde a tenra terra que produz o fruto que lhe irá comer, ao rio que corre por entre as matas, a beleza, exaltando a beleza das flores, enxergando a imensidão do universo. Então, louvado seja, meu Senhor, por todas as suas criaturas. Eis então a grande mensagem do apóstolo de Assis, e que para nós possamos encerrar, eu trago, né, a vocês este livro chamado O Problema do Ser, do Destino e da Dor, de Leon Denis. E lá, esse trovador menestrel do Espiritismo fala o seguinte: ó homem, procura em volta de ti
as chagas a pensar, os males a curar, as aflições a consolar. Alarga as inteligências, guia os corações transviados. Associa as forças e as almas, trabalha para ser edificada a alta cidade de paz e da harmonia, que será a cidade do amor, a cidade de Deus. Ilumina, levanta, purifica. Quem importam que riam de ti? Quem importa que a ingratidão e a maldade se levantam à tua frente? Aquele que ama não recua por tão pouca coisa, ainda que colhe espinhos e silvas. Continua a sua obra, porque esse é o seu dever. Sabe que a abnegação o engrandece. Muito bem. Muito obrigada. Por enquanto, mas não sai daí. Alguém quer fazer alguma colocação? Alguma pergunta para o Mauro? Agora é a hora, nós temos poucos minutinhos. O cálice para sempre. Enquanto vocês pensam, a gente tem uma perguntinha que chegou pela internet, da nossa amiga Luciana. Ela diz assim: o que acontece quando a pessoa não se arrepende dos erros de uma vida passada? Oi, Lu, obrigado pela observação. Primeiro, a pessoa não sabe se ela se arrependeu ou não se arrependeu, porque ela só vai ter essa noção exata quando esta oportunidade que ela teve durante a vida e depois do desencarne, que ela vai se encontrar: olha, eu tinha possibilidade de fazer isso e não fiz. Então, não tem como nós sabermos que você hoje está colhendo alguma coisa mediante a um ato pretérito. O que eu quero dizer com isso? Que se por acaso eu estou convivendo com um parente difícil, né, e não consigo perdoar a existência desse parente, do meu convívio familiar, isso não quer dizer que você frequentou com ele, teve com ele no pretérito. A doutrina dos espíritos, ela nunca confirma nada, isso que é maravilhoso, ela abre várias possibilidades para nós resolvermos através das nossas experiências e nos dá sempre a possibilidade do perdão. Então, se nesse exato momento estou tendo problemas, é um exemplo fictício, né, problemas com alguém, e não consigo perdoar, quem sabe temos que parar, refletir, né, conforme foi dito, não espere o outro dar o passo, dê o passo você. Então, se ele é uma pessoa muito ingrata, revoltada, tente fazer a diferença. Então, não tem como sabermos, né, se eu não conseguir perdoar. Como é que é a pergunta? Vou perdoar? O que acontece se você não perdoar? Você vai viver de novo. O ciclo da vida, gente, nós não sabemos quando nós fomos criados. Eras e eras e eras atrás. Nós não sabemos quando fomos criados. Então, se esse ciclo é inevitável, né? Eu te mato, você me mata. Eu te mato, você me mata. Eu te mato, você me mata. Vai ter que chegar um momento que você falar, em vez de você se matar, eu te amo. Aí se quebra o ciclo. Não cabe a você fazer esta quebra do ciclo. E a gente só pode torcer para que tudo dê certo. Mais alguém? Alguma colocação? Então, Mauro, você falou, é bem legal e é importante frisar que quando a gente passa por uma dor, aí a gente fala assim: que eu fiz nas outras encarnações, né? O índice de pedras atiradas na cruz conta. Conta, né? Né? Jesus muitas vezes. Mas, que eu fiz? Né? Nem sempre é na outra, em outras encarnações, né? Mas também não é por isso que eu vou ajoelhar no milho, pegar um chicotinho e ficar batendo nas minhas costas e falar: então eu vou sofrer mais para pagar mais rápido. Vamos tentar sair disso, né? E não fica aí. Explica pra gente. Muitas vezes nós nos autoflagelamos, não precisa ser tão fisicamente assim, nesse exemplo, né? Mas assim, não, eu não vou lá porque eu vou encontrar com A e B e C, não sei o que, remorsos, culpas. Se eu fizer tal coisa, não, gente, eu não mereço, não.
Ai, essa autopiedade que nós temos. Ah, ninguém gosta de mim. Lembra de um desenho animado que andava com uma luvinha negra, que só chovia nele, né? Ó vida, ó céu, ó azar, né? Gente, para! Nós fomos criados para sermos felizes, né, meu amigo? É isso aí, meu, chuta a muda, fala sério. Nós vamos ficar para sermos felizes, para ir para frente, né? Sorria! Amanhã será melhor, não pior, como diz a Lady Murphy. Né? Sorria, amanhã será melhor. O exercício físico facial de um sorriso é muito melhor para a saúde do que aquela fechada com a coisa mais grande. Sorria, gente. Sejamos felizes. Né? Acredite em você. Creia em Deus Pai, um Deus de amor, um Deus que não pune, não é um Deus vingativo, não é um Deus que fere, é um Deus de amor, de bondade. É um Deus que nos criou com um único e só exclusivo objetivo. Qual que é? De sermos felizes. Dentro de qualquer circunstância. Dentro de qualquer circunstância. Deixa eu levantar a mão, te dou o microfone aí pra você falar, cuidado. Quem? Não, preguiça só. Sim. Gente, muito obrigada então, Mauro. Muito obrigada a todos. Quem ainda quiser conversar com o Mauro, de repente ele disponibiliza uns minutinhos depois. Então, gente, agora que muito recebemos, muito temos para doar. Vamos hoje fixar o nosso pensamento, né? Abrir o nosso coração, deixar que toda esta energia boa que circula neste momento por nós possa ser retirada pela espiritualidade maior e utilizada onde ela achar mais necessária, mas principalmente vamos nos ater às pessoas que sentem dor. Vamos nos acomodar então mais uma vez tranquilos, cerrar nossos olhos e deixar que este bom sentimento possa alcançar aos corações doloridos, aos corações endurecidos, possa envolver numa energia agradável a todos que neste momento sofrem, sejam nas ruas, por excesso de calor, por excesso de frio, por dores físicas em hospitais, por dores morais em penitenciárias, por aqueles que sofrem calados em seus próprios lares, suas dores diárias. Vamos vibrar também pelos que nos causam dores, por aqueles que não nos são tão simpáticos, que são os nossos professores, os que nos ensinam a crescer nesta nossa vida atual, mas que eles possam se transformar em breve em nossos amores, nos que nos ajudam. Vamos vibrar pelos que sofrem a dor desse afastamento momentâneo de algum parente, de algum ente querido. E vamos vibrar também pelos que neste momento estão preparados a retornar a uma nova vida, a uma nova jornada aqui pela Terra. Pelos que neste momento sofrem o susto, não necessariamente a dor, mas o susto do desencarne, para que estejam preparados para esta nova jornada, para esse retorno ao seu verdadeiro lar. Vamos vibrar por nós mesmos, pelos nossos lares, para que ao chegarmos lá, tenhamos e consigamos levar até a nossa casa esta harmonia, esta felicidade, esta alegria que vamos levar daqui hoje. Que esta casa possa sempre ser assim abençoada a nos trazer todos esses benefícios. E neste instante, então, Senhor Jesus, te pedimos, ampare-nos, ilumine-nos, abençoe-nos, proteja-nos, fortaleça-nos e dai-nos a permissão para encerrar esta parte do trabalho de hoje. E retornando então a esta sala, vamos aguardando em silêncio e nos preparando para o momento dos passes. Obrigada a todos.